Vocês sabiam que tem um evento que tá para acontecer que pode marcar o pontificado do Papa Francisco para sempre? Vou te contar agora que evento é esse, fica ligadinho aí. Bom, se você chegou até aqui é porque você se sentiu instigado a continuar esse vídeo. E não é pegadinha não, viu? Existirá um evento que está previsto para o ano que vem que vai marcar para sempre o pontificado do Papa Francisco. De que evento eu estou falando? Do Jubileu 2025. E por que eu estou trazendo esse tema agora para esse canal? Porque no próximo dia 9 de maio, solenidade da Ascensão do Senhor, Papa Francisco lê oficialmente a bula de convocação do Jubileu 2025, lembrando que essa é uma tradição antiga da Igreja Católica de convocar o Jubileu um ano antes, ou melhor, alguns meses antes da realização do próprio, justamente nessa solenidade importante para os católicos, que é a festa da Ascensão do Senhor. Bom, gente, por que eu digo que esse evento ele é importantíssimo? Afinal de contas, o Jubileu é o maior evento da Igreja Católica. Para vocês terem uma noção, o Jubileu de João Paulo II, que foi o último a ser celebrado nos anos 2000, contou com a participação de mais de 37 milhões de pessoas que passaram por Roma. Para vocês terem uma noção, no Pontificado Francisco, no Jubileu, sob o pontificado do Papa Francisco, que se realiza no ano que vem, são esperadas mais de 130 milhões de pessoas, mais do triplo de gente em relação ao público que participou do evento durante o pontificado de João Paulo II. Papa Francisco ele está em idade avançada e muito bem, embora tenha essa idade. A gente sabe que ele está bem de saúde, mas contando aí com as fragilidades próprias da idade, né, da idade avançada. E ele celebrará esse jubileu como parte do protocolo, já que a Igreja Católica tradicionalmente celebra esse grande evento a cada 25 anos, mas calhou que, digamos que será o último grande evento, sim, do pontificado do Papa Francisco, né? A gente não tem em vista uma Jornada Mundial da Juventude, porque ela acabou de acontecer. A gente não tem em vista grandes eventos dessa magnitude que possam ter o Papa Francisco à frente. E sem contar que o jubileu ele é muito significativo na história do catolicismo, porque ele sempre acontece, por coincidência ou não, aí fica a critério de vocês que estão me assistindo, em períodos de grande mudança de época. A gente nem precisa comentar a mudança, a revolução que está sendo promovida pelo próprio Papa Francisco. A gente falar de revolução, tirando aí as categorias políticas, revolução para o cristianismo é voltar às raízes, não é destruir o que aí está. E o Papa Francisco, como nós temos visto, tem promovido isso de maneira muito ampla no seu governo. Bom, e até para que a gente possa entender melhor o presente, já que o jubileu ele sempre cai em períodos de mudança de época, como eu citei anteriormente, como que ele surgiu? Vamos fazer um resgate histórico agora. Ele foi convocado pela primeira vez em 1300, sob o pontificado do Papa Bonifácio VIII, num período muito particular da história da Igreja, porque entre 1200 e 1300 surgem as chamadas ordens mendicantes, que são frutos de um contexto. Que ordens são essas? Franciscanos, dominicanos e por aí vai, que em um período no qual existe um forte apelo à vivência radical do Evangelho, à penitência, São Francisco ele encarna essa figura do homem medieval em busca de expiação dos próprios pecados, de conversão radical, de retorno à essência, um ponto importante da gente destacar. E em meio à sociedade não era diferente. A gente sabe que a Idade Média por si só, embora tenha tido também fases muito obscuras, é um período de forte penitência, no qual existe essa perspectiva de que a qualquer momento o mundo vai acabar.
Se a gente lê um Legoff da vida, a gente vai ver muito em relação a essa perspectiva de que o homem medieval desse período principalmente, ele está se preparando para o fim do mundo, certo? Então por isso que existe esse apelo forte à conversão, à vivência radical do evangelho, e aí vai. Inclusive o antecessor do Papa Bonifácio VIII, Celestino V, que ficou muito famoso durante a renúncia do Papa Bento XVI, que ocorreu em 2013, foi um papa que renunciou ao papado porque queria justamente viver uma vida mais recolhida, uma vida de eremita, que era o que ele sabia fazer. Ele não se identificou muito com o governo papal, ele não se identificou muito com as obrigações ligadas a esse tipo de função e renunciou, portanto, ao papado. Claro que existe todo um contexto que, se eu for aqui explicar também, a gente não termina esse vídeo hoje. Mas só para vocês entenderem mais ou menos qual que é o pano de fundo da convocação do primeiro jubileu. Então o que as pessoas começam a fazer? Começam a ir aos montes até a Basílica de São Pedro, porque já naquela época previa-se que o fiel que visitasse a Basílica de São Pedro para visitar o túmulo do apóstolo receberia a indulgência plenária. Bonifácio VIII, esperto, aproveitando-se dessa situação, ao ver uma multidão que invade a cidade eterna para rezar, para pedir pela expiação dos pecados, para se penitenciar, resolve então convocar um jubileu inspirando-se na grande celebração do jubileu que nasce no judaísmo, né? Também tendo essa perspectiva de mudança de vida, de mudança de rota, porque os judeus, durante a celebração do seu jubileu, devolviam terras confiscadas, libertavam escravos. Então, o Bonifácio VIII pega essa sacada e diz assim: então vamos promover no catolicismo também essa grande celebração, de modo que a gente possa também promover um período de penitência, de conversão e por aí vai. Inicialmente, o jubileu, segundo a decisão do Bonifácio VIII, deveria ser convocado a cada 100 anos, à diferença da tradição judaica, que o convocava a cada 50 anos. Com Clemente V, os jubileus passaram a ser celebrados a cada 50 anos, com Urbano VIII, a cada 33. Em 1425, portanto no século XV, Martino V abriu a Porta Santa pela primeira vez e inaugurou também essa tradição que vai acontecendo até hoje, de abrir a porta da Catedral de Roma de São João de Latrão. Mas somente a partir do Papa Paulo II, em 1475, é que o jubileu passa a ser celebrado a cada 25 anos, e isso acontece até hoje. Lembrando que Leão XIII celebrou um jubileu, Pio XII celebrou um jubileu em um período muito efervescente na sociedade, de muitas mudanças. A gente pegou aí Pio XII, que celebra um jubileu no período do pós-guerra, um Leão XIII, que celebra em 1900, como eu citei anteriormente, que celebra um jubileu em meio a todos aqueles ataques que foram sofridos pela Igreja Católica, depois da queda do Estado Pontifício, que era muito recente, todas as revoluções que começam a surgir, todas as ideologias que começam a surgir nessa época, contra as quais a Igreja combate de maneira bastante veemente. O João Paulo II, ele celebra um jubileu na virada do século, o Papa Francisco celebra um jubileu nesse pós-pandemia, e acredita-se que esse pós-pandemia também gera essa nova configuração de mundo. A gente vê aí também várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, e o jubileu acontece justamente nesse período. É um evento importante, eu acho que vai marcar, como eu disse anteriormente, o pontificado do Papa Francisco, justamente por isso, porque é um evento de grande magnitude, um evento que dura um ano, né? As pessoas aqui, elas virão a Roma, participarão desses eventos, poderão visitar as basílicas papais, onde tradicionalmente serão abertas as portas santas, e tantas outras iniciativas pelo mundo que vão estar acontecendo. É isso, gente. Só um comentário sobre esse grande evento, né, que é importantíssimo também para o pontificado do Papa Francisco, e esse pequeno resgate histórico para que vocês possam entender
a importância dessa grande celebração para a história da Igreja Católica. Um abraço.